Queridos irmãos e irmãs presentes em nossa catedral, estimados internautas que nos acompanham pelas redes sociais, prezados ouvintes que estão conosco pela Rádio Imaculada FM. Estamos no 22º domingo do tempo comum e neste mês de agosto chegamos ao último domingo do mês de agosto, que é um mês vocacional. No primeiro domingo, dedicávamos a nossa atenção à vocação sacerdotal. No segundo domingo, a vocação dos pais. No terceiro domingo, a vocação à vida consagrada. E hoje, encerrando este mês de agosto, somos chamados a voltar o nosso olhar para a vocação dos leigos, mais específico ainda, a vocação dos catequistas. Nessa dimensão, precisamos verdadeiramente nos sentir como que desafiados a perceber que a experiência da transmissão da fé não deve ser algo exclusivo dos catequistas numa comunidade paroquial, também deles. Claro que o primeiro responsável pela transmissão da fé numa comunidade paroquial é o pároco, sou eu que vos falo. Mas, sem sombra de dúvidas, todos os batizados devem sentir-se implicados, desafiados a transmitir a fé àqueles que estão à sua volta, àqueles com quem nós convivemos. Na camiseta dos catequistas tem uma frase que serve de inspiração para nós neste dia em que nós celebramos o dia do catequista ou o dia do leigo. A frase diz assim: conheço, sigo e compartilho Jesus Cristo. Esta frase também vai nos orientar àquilo que o Evangelho de hoje nos apresenta, como que duas virtudes que devem ser observadas em nossa vida cristã: humildade e gratuidade. Explico. Na dimensão da vida cristã, nós só podemos ser chamados de fato de cristãos a partir do momento em que tivermos feito uma experiência verdadeira de encontro com Jesus Cristo, em que tivermos tomado a decisão de segui-lo de fato, pelo caminho. Quando a nossa vida já existe um marco, um antes e um depois de Cristo, aí é sinal de que a vida cristã já é uma realidade em nossa história. Do contrário, corremos o risco de termos tido apenas, me desculpe a palavra, mas como que uma trombada, ou um mero encontro. Encontrei uma pessoa na rua, encontrei uma pessoa na fila de um banco. Não posso dizer que sou seu amigo ainda, porque não o conheço de fato. Somente a partir de um convívio, de uma proximidade, é que vou ser capaz de saber o nome, talvez pegar o telefone, ter acesso a mais alguns detalhes. Então posso dizer que estou sendo um amigo daquela pessoa. Assim também se dá na vida cristã, assim também se dá com Cristo. Por vezes, estamos como que pensando que já somos verdadeiramente cristãos, quando ainda não estamos. Estamos ainda no primeiro verbo: conheço, sigo e compartilho. O primeiro verbo, conhecer Jesus, significa estar com Ele, significa verdadeiramente fazer uma experiência com Ele e tomar uma decisão por Ele. E aí então entramos no segundo verbo: seguir Jesus. Sigo Jesus. Na camiseta dos catequistas nós colocamos isso já como sendo algo que está acontecendo. Conheço, sigo. Seguir significa ser discípulo de Jesus. O discípulo não é maior do que o mestre, mas o discípulo está em relacionamento contínuo com o mestre. O discípulo segue os passos do mestre de um modo bem de perto. Conhece o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, identifica-se verdadeiramente com o mestre, para que o terceiro verbo seja uma realidade: compartilho Jesus Cristo. Eu só sou capaz de compartilhar, de falar de alguém a partir da experiência que eu tive com essa pessoa, tê-lo de fato conhecido, conviver bem de perto, segui-lo. Então eu posso anunciar, falar dele para outras pessoas, compartilhar Jesus Cristo. E aí podemos dizer que temos como que um ciclo que vai se repetir na vida de outras pessoas com quem nós vamos encontrando.
Assim deveria ser na vida de cada cristão. Deveria conhecer, decidir por seguir e, neste segmento, compartilhar Jesus. Não tem como ter conhecido e já querer compartilhar e pular o segmento. A experiência de ser discípulo de Jesus, ela é fundamental. Aquilo que na catequese nós fazemos com as crianças deveria ser como que o segundo verbo: seguir Jesus. Nós estamos dando por pressuposto que as crianças que chegam para nós já tenham feito a experiência de conhecer Jesus. Acontece que muitas vezes não é bem essa a realidade, e precisamos como que voltar um degrau. Imagine que nós temos 3 degraus nessa escada. Por vezes, nos encontros de catequese, estamos ainda no primeiro degrau: conhecer Jesus. Esse tem sido o nosso desafio. Apresentar Jesus, proporcionar uma experiência de encontro com Jesus Cristo às nossas crianças, jovens e também adultos, já que temos catequese de adultos em nossa paróquia. Conhecer Jesus é o primeiro degrau a ser subido. Sem sombra de dúvidas, meus irmãos, o segundo degrau equivale à catequese: seguir Jesus. O catequista é aquele que está neste segmento, gera discípulo. Quando nós estamos compartilhando Jesus Cristo já com outras pessoas, nós estamos como que dizendo que os catequistas estão também aptos para poderem transmitir a fé a outras pessoas, embora saibamos que eles também estão aprendendo e ainda dando passos no conhecer e no seguir Jesus Cristo. Aquele que compartilha nunca deixa de seguir, pelo contrário, segue com mais intensidade e profundidade, para que aquilo que ele vai compartilhar não seja ele mesmo, mas seja o Cristo. Gálatas 2:20. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Ele vive em mim, eu posso anunciá-lo, vou compartilhá-lo. Isso vai ser a experiência da catequese a cada semana em nossa paróquia. Mas veja, para que o catequista cumpra com a sua missão, ele precisa ser humilde. E isso eu acredito que muitos de vocês já fazem essa experiência. Lidam com diversos tipos de situações e pessoas, recebem diversas experiências e precisam viver a humildade. A humildade está na base da vida cristã do discípulo de Cristo. Basta olharmos Atos 2, todo o livro de Atos dos Apóstolos, a experiência vivenciada pelos primeiros cristãos. Viveram a humildade com intensidade. E porque souberam viver a fé neste nível, nós estamos aqui. Muitos outros nos precederam no conhecimento, no seguimento e, por que não dizer, no compartilhamento de Jesus Cristo. Nós só estamos hoje podendo também viver essa experiência de fé porque outros viveram isso antes de nós. A humildade é essencial para todo cristão, de modo particular para o catequista, mas para todas as vocações laicais. Quando falamos aqui de leigos, também estamos dizendo dos membros de pastorais e movimentos. Como faz falta a humildade a um coordenador de uma pastoral ou de um movimento que termina o seu mandato de coordenação, por exemplo, e que porque terminou o seu mandato, então ele sai daquela pastoral. Como faz falta a humildade a um catequista que por vezes não consegue escutar um pai ou uma mãe quando vem trazer uma demanda, ou não consegue ouvir o grito que um catequizando está fazendo ecoar diante de uma situação que ele está vivendo. Humildade. Como faz falta a humildade entre nós quando não conseguimos perceber o outro que caminha conosco e que, porque já estamos na igreja há alguns anos, há algum tempo, já fizemos este ou aquele encontro, já participamos dessa ou daquela pastoral, já somos catequistas há tantos anos, pensamos que somos mais do que alguém em algum momento. Não. Aquele que se eleva será humilhado, diz a palavra que nós ouvimos hoje no versículo 11. Quem se eleva será humilhado. Quem se humilha será elevado. Por vezes, na experiência de conhecer, seguir e compartilhar Jesus Cristo, nós precisaremos com urgência recuperar a experiência de viver a humildade. De não pensar que nós já sabemos tudo. Não sabemos. Estamos aprendendo. Quanto mais o discípulo tem o coração aberto à voz do Mestre, aberto a Cristo, mais vai poder conhecê-lo. E aquilo que dele conhecemos é que vamos de fato compartilhar. Por vezes na vida cristã, queridos irmãos e irmãs, nos colocamos como orgulhosos, altivos, nos colocamos com um ar de superioridade. E isso atrapalha
a experiência de quem está chegando, começando lá no primeiro degrau, conhecer Jesus. Infelizmente, muitos são aqueles que até desistem de subir ao segundo degrau, seguir Jesus, por causa do contra-testemunho, por causa do orgulho, por causa da altivez de muitos que já estão caminhando. Este Evangelho nos dá a oportunidade de fazermos um exame de consciência e verdadeiramente como que apertarmos alguns parafusos na nossa vida cristã. Nós precisamos ter para com quem está chegando um olhar atento, para ajudá-lo a de fato fazer uma experiência profunda de Jesus, não uma experiência apenas emocional, superficial, que não gera conversão. A experiência com Cristo deve mudar a minha vida, o homem desde dentro, e depois também nas suas atitudes no exterior, nos diversos relacionamentos, no local de trabalho, na experiência da vida familiar. Quando nós temos a graça de encontrar alguém que nos acompanhe bem de perto, isso se torna mais fácil. Foi assim com Paulo. Encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco. Conhecer. No seguimento precisou de Ananias. Colocou-se do lado. Começou a caminhar junto. Levou ele até a comunidade. Apresentou ele aos apóstolos. Depois, ele saiu para compartilhar Jesus com outras pessoas. É assim também com cada um de nós. Se fôssemos ouvir os diversos relatos que todos vocês trazem no coração e também comigo, nós iríamos perceber tantas pessoas que participaram e participam ainda do nosso processo de vida cristã. Quantas pessoas que nos fizeram um dia um convite, nos ajudaram a aproximar de Jesus, conhecê-lo. Outros que fizeram esse trabalho como catequista, de nos ajudar a seguir Jesus. E outras pessoas com quem nós agora começamos a compartilhar aquilo que temos recebido de Jesus. De modo que este ciclo precisa continuar a acontecer. Mas insisto, se não tiver humildade, nós não vamos cumprir com a nossa missão. E naturalmente, não iremos viver o segundo verbo, que é a gratuidade. Quando não temos humildade, para tudo aquilo que fizermos, vamos querer uma recompensa. Para toda ação que nós realizarmos na igreja, na catequese, numa pastoral, vamos esperar que alguém venha e bata no nosso ombro e diga: olha, que bom que você fez isso. Mas não. Na vida cristã, não devemos estar para fazer isso ou aquilo esperando alguma recompensa. Último versículo do Evangelho de hoje: tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. É daí, do Senhor, que vem a nossa recompensa. Queridos catequistas, tenham muito claro na vida de vocês esta dimensão: a responsabilidade por conhecer, seguir e compartilhar Jesus com humildade e gratuidade. Se isso estiver claro no coração de vocês, a nossa catequese dará frutos, não apenas por alguns anos, mas por toda a vida. Aproveito esse dia também para reforçar, por que não dizer, o convite a todos aqueles que, de algum modo, também sentem no coração esse desejo de compartilhar Jesus. Talvez você já está na igreja, já está na comunidade há vários anos, já passou por diversas pastorais e movimentos. Talvez hoje até não está em nenhuma pastoral, mas tem uma bagagem enorme, tem uma experiência bonita, tem algo a compartilhar. Já fez uma experiência de segmento autêntico, mas como diz o ditado, tem guardado só para você. Não tem compartilhado com outras pessoas. Como me dói, nessas últimas semanas, ter que estar dizendo não a tantos pedidos na catequese. Nós temos recebido muitos pedidos. A nossa catequese paroquial começa aos 6 anos de idade, aos 5 anos com as sementinhas, 3 anos de idade com as sementinhas. E nós estamos tendo que dizer não, porque não temos catequistas. Temos muitas crianças querendo entrar, mas tenho que dizer não. Temos muitos adolescentes para a crisma, mas tenho que dizer não. Temos muitos adultos que ainda precisam receber o batismo, alguns a primeira Eucaristia e a crisma, mas eu tenho que dizer não, porque não tenho catequistas. Agradeço a Deus aqueles que têm, pelo amor de Deus, não saiam. Preciso de mais. Nós precisamos de mais. Por isso, nesse dia do catequista, eu lanço apelo a você. Você que talvez já fez encontro de casais com Cristo, você que já passou por diversos movimentos, por diversas pastorais na vida da igreja. A catequese de uma paróquia, minha gente, é como que a espinha dorsal de um corpo, a coluna, aquilo que mantém de pé. Se nós não cuidarmos bem da catequese, nós não vamos ter a próxima geração de cristãos.
Se eu perguntar aqui para vocês, a grande maioria vai se lembrar. Quem foi o catequista de Crisma? Quem foi o catequista de primeira Eucaristia? Quem foi que em algum momento teve paciência, sentou com você e te ajudou? Porque essas pessoas nos marcam. Hoje eu tenho um desafio enorme porque a minha catequista de primeira Eucaristia está entre vocês, Clari. Foi a minha catequista de primeira Eucaristia. E isso foi necessário, que um dia ela tivesse dedicado o tempo da vida dela para estar no sábado de manhã me dando uma catequese lá na São Sebastião na época. Todo sábado, religiosamente. Se ela não tivesse dito sim lá atrás e até hoje é catequista, eu não estaria hoje falando para vocês. Então, para dizer assim, e com isso eu encerro, se nós não entendermos essas 5 palavras que eu usei hoje, conhecer, seguir, compartilhar, com humildade, generosidade, se nós não entendermos isso, nós corremos um grande risco com a próxima geração que vai nos suceder. Porque nós vamos passar. Nós já estamos passando, não se engane, nós já estamos passando, estamos envelhecendo. Precisamos agora transmitir a fé à próxima geração. E isso só é possível se cada um assumir a sua missão. Se cada um der um pouquinho de si. Padre, tenho medo, padre, não sei falar, padre, como vai ser? Nos procure, nos procure. Queremos com humildade e gratuidade te ajudar, para que você possa ser também um catequista e nos ajudar a transmitir a fé à próxima geração. Não deixe que o medo tenha a última palavra. Deixe que a fé tenha a última palavra na sua vida. E assim, Jesus Cristo será uma realidade, será anunciado, será conhecido, será seguido, será compartilhado por muitas pessoas. Num breve instante de silêncio, fechemos os nossos olhos. Eu te convido a pensar, na minha vida cristã hoje, em que momento eu me encontro? Eu estou no degrau de conhecer Jesus? Preciso ainda ter essa experiência pessoal profunda com Ele? Eu já o conheço? Já estou seguindo de fato? Qual a qualidade desse segmento? Está um segmento verdadeiro, profundo, autêntico? Ou está superficial? Se já tem um segmento profundo, por que não compartilho Jesus? Por que não dou o meu sim à catequese? Por que não dou o meu sim na minha comunidade paroquial? Por que não ajudo com humildade e gratuidade para que outras pessoas conheçam, sigam e compartilhem Jesus? Ó Virgem Santíssima, Imaculada Conceição, nossa padroeira, pedimos a vossa valiosa intercessão para que na nossa comunidade paroquial se levantem homens e mulheres decididos pelo teu divino Filho Jesus. Intercedei, ó Mãe, para que mais pessoas conheçam, sigam e compartilhem Jesus com destemor, com coragem, com ousadia, para que cada vez mais pessoas façam essa experiência que um dia nós fizemos. Por isso nós te suplicamos, rezando juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Juntos professemos a nossa fé.